Semana. Felipe, André, boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Yuri, boa noite, Felipe. É uma semana com muitos de enredo de novela, né? O roteirista do Brasil, como sempre, fazendo as suas boas. A semana passada, para quem apostava aí em um julgamento mais próximo da unanimidade, não teve esse gosto, né? Tivemos aí roteiro para tudo que é gosto, né? Tanto para os bolsonaristas quanto para aqueles anti-bolsonaristas. E fora isso, tivemos aí pesquisas que nós vamos abordar também aqui de avaliação do governo, muita coisa para antecipando aí o cenário de 2026. Foi uma semana animada, bem animada, né? O roteirista do Brasil, ele não dá um tempo, ele não pega leve em momento nenhum, né? E aí eu acho que a fala do Fux, né? Os 13 horas de voto do Fux, que realmente. Eu até citei que imaginava que ele ia dar uma divergida, mas nada perto do que aconteceu, né? Eu antes da gente começar aqui a entrar nas pautas, eu estava ouvindo e lendo os comentários. Eu confesso que tive essa impressão, mas achei muita maldade da minha parte, de que o Fux, na verdade, com aquele voto, ele estava oferecendo o currículo dele, ou para ser um eventual ministro da Justiça, caso o Tarcísio, por exemplo, vença, né? Ou nessa composição de um Senado mais bolsonarista, né? Em 26, ele tente livrar um pouco a pele, mas se bem que ele tem 2 anos e um pouquinho, né? De mandato no STF, mas ele é um cara, um jurista, né? Renomado, um professor, um acadêmico. Tava fazendo Acredito um que. rebrand, né? Já entrou no rebrand de imagem já para Eu 2026, talvez 2030. Minha impressão não, minha impressão pode ser que tenha esse componente aí de colocar se colocar na vitrine, mas eu acho que as pressões vieram mais do norte, se é que me entendem. Então, não do norte do país, mas do norte do continente. Sim, então, talvez pressões ou pedidos, né? Talvez não sejam tanto pressões. Não sabemos como podemos avaliar o que influenciou nesse voto, mas é bom a gente ficar por aqui, né? Afinal de contas, nós estamos falando do direito de livre manifestação do jurista e é só uma conjectura. E até, André Felipe, já entrando na nossa pauta aí semanal, lembrando que as pessoas que nos assistem, vocês podem ficar à vontade, mandar as suas perguntas, os seus comentários. Arthur já está conosco. Boa noite, Arthur. A ideia é que seja aqui, esse espaço seja participativo, para a gente ter essa diversidade de opiniões, né? Mas o que me chama a atenção, André, e esse julgamento provou um pouco isso, é de que a narrativa bolsonarista era de que existia uma ditadura da toga, que todos os ministros estavam imbuídos da missão, do propósito de condenar Bolsonaro. O que a gente viu é que os ministros divergiram entre si na dosimetria, no conceito geral, inclusive o voto contrário do Fux, de pedir a condenação, do julgamento, voltar pela absolvição de Bolsonaro e os réus, é prova de que o nosso jurídico ele está ativo, né? É diferente dos Estados Unidos, onde o jurídico não conseguiu alcançar também a trama golpista do Trump. Aqui no Brasil conseguiu se chegar, e é um fato inédito, né? Pela primeira vez na história do país, os militares são julgados por um tribunal civil. Isso é bem importante a gente destacar. É muito importante isso que você colocou, Yuri. Inclusive, na semana passada, o Josias de Souza, colunista do UOL, fez uma coluna falando disso, né, que o voto divergente do Fux e a intensidade desse voto comprovam que não é um jogo de cartas marcadas, né, que não foi um jogo de cartas marcadas. Aqueles que falavam, o próprio Bolsonaro, né, dizia, não, isso é um jogo de cartas marcadas, eu já estou condenado, de fato ele foi condenado, mas que ia ser um atropelo, que não teria o seu direito de defesa reconhecido, tanto teve que um dos ministros dos 5 votou integralmente de acordo com a tese dele. Então, foi um julgamento dentro das bases legais, tanto o ministro Fux quanto os demais ministros tiveram seus argumentos legais, né? Não importa aí a gente falar aqui de especulações, conjecturas das suas motivações, mas todos eles tiveram base legal e muito bem embasada. Felipe. Tô me segurando.
Quando vai falar de ministro, quando vai falar de STF, não é fácil, né? Mas eu acho que a gente pode fazer essa análise. Assim, para mim não tem outra explicação, na boa, a não ser o rebrand para sair como candidato, porque ele não divergiu só dos outros ministros, ele divergiu dele mesmo. Ele divergiu do voto anterior, das falas de um mês, sabe? Ele divergiu, ele condenou o Mauro Cid por um crime, como se não condenou nenhum outro, como se o Mauro Cid fosse, então, ele ali tivesse feito um golpe de Estado, fosse responsável por dar um golpe de Estado. A gente está falando do ajudante de ordens, né? Não do general com tanques, com armas. Então, o voto dele foi completamente fora da casinha, e aí eu nem vou entrar na parte das referências que ele trouxe jurídicas, porque eu não sou um jurista, mas sobre o que eu entendo, ele citou, por exemplo, a matéria do The Economist, só que ele citou ao contrário, né? A The Economist fala que o Brasil estava julgando o Bolsonaro, que isso era bom, apesar do Brasil não ser uma democracia no mais alto nível, que eles têm alguns níveis de democracia, dizem que o Brasil é uma democracia imperfeita. E o Fux citou isso. Só que os Estados Unidos também é uma democracia imperfeita, a Coreia do Sul é uma democracia imperfeita, só tem nos lugares de democracia perfeita Suécia, países escandinavos, são pouquíssimos. Então, ele citou isso como sendo negativo, quando na verdade a matéria apresentava isso como positivo, né? Ele citou um outro da Women's Democrats, eu esqueci o índice, mas ele citou que também o Brasil é uma democracia imperfeita e piorou. Mas piorou porque tentou ter um golpe de Estado no Brasil. O Brasil estava julgando esse golpe de Estado. Então, ele usou como se fosse uma referência negativa, quando na verdade era positiva. Então, foi um voto. Essa parte toda absurda para mim e muito político. E para mim, ele está tentando cavar, como o Yuri disse, um ministério, um governo, um Senado. Ele vai se aposentar daqui 2 anos e já está pensando na carreira próxima. É isso. Até porque o climão que vai ficar ali, hein? Igual almoço de domingo em família, o negócio vai ficar pesado. E a gente tem, né, para Isabel também chegando aqui, boa noite, Isabel, seja bem-vinda. A gente vem da comunicação, André, e alguma das matérias que a gente aprende na faculdade, na especialização, no mestrado, é justamente a linguagem corporal, né, a linguagem não verbal. E foi um claro constrangimento. Durante o Fux fez o voto dele de cabeça baixa, como se aquele menino errado, né, que está fazendo coisa errada, e os ministros fizeram questão de evitar, porque, ok, ali são os ministros, né, tem um notório saber, eles são os guardiões da Constituição, eles precisam julgar à luz da Constituição, e aí, evidentemente, que a gente sabe que a legislação deixa brecha para qualquer interpretação, muitas vezes, mas não cabe também cabe a divergência, mas também não cabe um ponto de você colocar em risco e em xeque o próprio STF. Porque o que o Fux fez, além tá aqui o meu currículo, estou à disposição, é justamente também dar margem de argumentos para essa narrativa bolsonarista de acirramento político, né? Se esperava que alguma medida esse julgamento servisse para apaziguar ou arrefecer, né, ou dar uma acalmada nos ânimos, mas o Fux faz um desfavor à democracia em colocar argumentos, né, e a fala do Fux é toda embasada na defesa dos advogados do Bolsonaro e dos réus. Em algum momento ali, se a gente tirasse, acho que aquela peruca ali, tinha alguém soprando alguma coisa na cabeça do Fux, porque não é possível que aquilo tenha passado, né, de um ministro do STF. O André levantou a mão, vou falar. Sim. 2 pontos que você trouxe que eu gostaria de comentar. Um deles é a linguagem não verbal, né? A Thaís Bilenque, colunista do UOL, fez uma, e da Folha também, se eu não me engano, fez uma ótima matéria observando apenas o gestual do Alexandre de Moraes e dos outros ministros, enquanto Fux lia o seu interminável voto, né? E ela colocou realmente as expressões faciais do próprio ministro Alexandre de Moraes em determinados momentos,
quando o Fux citava algumas contradições, supostas contradições no voto do ministro, em que o ministro Alexandre de Moraes estava aí de cabeça baixa, olhando os seus documentos, e nesse momento ele levantava o rosto, encarava diretamente o ministro e meneava a cabeça em gesto de discordância, né? Como se estivesse inconformado, ou como se estivesse, não, demonstrando, fazendo questão de demonstrar o seu inconformismo diante do voto do colega, né? Esse é o ponto do gestual, da linguagem não verbal. Agora, eu creio que do ponto de vista político, que é o que nos cabe aqui, né, e da comunicação política, que é a nossa especialidade, o ministro Fux, ele conseguiu fazer aquilo que era o seu objetivo, ou o que era o objetivo dele, oficialmente falando, institucionalmente falando, é apenas dar um voto legal. Mas do ponto de vista da comunicação, da política do espectro bolsonarista, a narrativa de defesa, ela foi incorporada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, e isso se manifestou depois, se materializou depois, ou foi retratado muito bem depois, na pesquisa que o Datafolha fez sobre a opinião da população brasileira a respeito da condenação de Bolsonaro, né? Onde se tem um placar bastante dividido, embora 50% sejam favoráveis à condenação, tem aí uma margem de mais de 40% das pessoas, dos brasileiros, contrária, né? Então nós vamos abordar isso aqui durante esse programa de hoje, e acredito que o voto do ministro Fux, que com 13 horas, ocupando um dia inteiro de noticiário, foi importante para sedimentar essa narrativa bolsonarista que sai do campo dos advogados de defesa e do próprio Bolsonaro e entra na fala de um ministro do STF com mais credibilidade por ser uma autoridade julgadora, incorporando os elementos da defesa.